Fala, turma! Diga aí, turma, como é que estão vocês? Consegue me escutar? Vou arrumar aqui no microfone. Tudo Sim, bem? sim, boa noite. Pronto, beleza. Dá um ruidinho aí, rapidinho, só por conta do microfone aqui, deixa eu desligar. Aí, agora sim. Agora sim. Vamos lá para a nossa aula número 4, não é isso? Aula número 4 do nosso curso Autodesk Revit 2021, né? Hoje a gente vai continuar aí com o conteúdo do ontem, né? Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que o pessoal teve um pessoal que pediu acesso aí para a aula de ontem, né? Que eu acho que eu não coloquei. E eu vou fazer o seguinte: ao final da aula de hoje, eu vou subir os vídeos, tá? Os vídeos e o que mais que a gente tem para subir? E os documentos, tá? Das anotações da aula. Vocês conseguirem estudar em casa, tranquilo? Beleza, chegou o Everton aí. Seja bem-vindo, Everton. Começar aqui no novo projeto. Cadê? Tá faltando mais gente, né? Faltando mais gente na turma. Tem as meninas, né? Mariana, tal, Caroline. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse link aqui, o link da aula, e vou copiar ele na descrição do grupo, porque o pessoal tá se confundindo aí, achando que cada aula é um link. Eu acho que eu não expliquei isso, tá? Então, eu vou botar aqui na descrição dos grupos. Por isso que eu tô vendo que o pessoal tá demorando de entrar. Link das aulas. É o mesmo link para as aulas. Pronto, vê se funciona aí direitinho. Tá lá na descrição do grupo. E pronto, vamos começar. Mariana entrou. Beleza. Ok. Então, hoje, dia 3, né? 3 de dezembro. Cadê? Dia 3 de dezembro, nossa aula 4. Continuando aí com as ferramentas do grupo modificar. Ok, turma. Então, a gente vai trabalhar aqui com as ferramentas do grupo modificar. A gente vai continuar com essas ferramentas que são as ferramentas iniciais para a gente poder, como é que eu posso dizer, manipular com o nosso modelo, né? Construir nosso modelo. Aí, depois disso, a gente vai fazer nosso primeiro exercício. A gente vai vir aqui no grupo, na aba modificar,
Dentro do painel modificar, tá vendo? E nós vamos aprender agora o atalho mover, a ferramenta mover. Deixa eu mover esse cara para cá. Aqui, ó. Tá gravando? Tá, né? Tá. A gente vai para a ferramenta mover. Esse carinha aqui. Oh, rapaz, deixa eu vou pintar ele de vermelho. Aqui, melhor. Ó. Esse carinha aqui. Ferramenta mover. E aqui, nossa pesquinha da aula 4. Deixa eu salvar logo aqui como aula 4, né? Beleza. Bom, a gente já tinha visto na aula de ontem que a gente pode mover algum elemento simplesmente selecionando ele, clicando com o mouse e arrastando, né? Clicando, segurando e arrastando. Por exemplo, fiz uma paredinha aqui, um segmento de parede, ó. Cliquei, né? Ele ficou pré-selecionado, selecionei e arrasto, ó. A gente move. Eu vou inserir aqui também, dentro da aba Arquitetura, dentro do painel Construir, eu vou para o comando Componente, tá? Então, lembra que a gente falou ontem sobre categorias, né? Que as categorias do Revit ficam aqui organizadas no navegador de projeto dentro de famílias. Então, quase todas as categorias são previstas no Revit. Então, você tem uma categoria específica para tubo, para parede, para escada, né, para pilar, para coluna. Só que você não vai conseguir prever todas as situações possíveis da construção civil. Uma árvore, uma planta, um vaso de decoração, uma mesa, um interruptor. Então, alguns elementos que não têm uma categoria predefinida, ou que são modelos genéricos, como o Revit chama, eles ficam agrupados aqui em componente, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro de componente, observe aqui na minha janela de propriedades, ó os elementos que tem aqui, ó. Tem reboque de construção, cara, tá vendo? Suporte de metal circular, enfim, eu tô achando que eu abri o template errado. É o template de construção. Eu vou pegar vou fechar aqui, vou abrir o template de arquitetura, que é melhor. Ó. Novo, eu não peguei aqui o template de arquitetura, ó, peguei aqui agora. Você vê, né? Já muda o template, ó. Componente, ó, o que ele tem aqui agora? Ó, escrivania e menu de árvore aqui, tá vendo? Vaga de estacionamento. Isso porque eu só fiz mudar o template. Aí, eu vou selecionar essa escrivania e vou colocar aqui também, tá? E a minha paredinha. Isso para a gente aprender o comando mover. Quando eu aproximo o mouse, pré-seleciono e seleciono, olha o meu cursor do mouse aqui como ficou, tá vendo, turma? Igual aqui que está aqui do atalho mover, ó. Clico e levo. Você pode mover assim. Entretanto, você não tem a garantia da precisão do seu movimento, né? Você não tem como eu posso dizer, como controlar quanto você vai mover e para onde você vai mover com precisão. Quando você quer realizar um movimento assim, você utiliza a ferramenta mover, tá? E não esse movimento livre clicando e arrastando. O atalho da ferramenta mover é MV, de move, certo? Move, mover. É isso aqui, beleza? Aí, como é que funciona a dinâmica dele? Seleciona, tá, antes de mais nada, desculpa, deixa eu dar um parênteses. Você está vendo aqui que só é um retângulo, né? Mas quando eu boto aqui no 3D, você vê que ele é uma escrivaninha aqui, ó, tá vendo?
Tem uma escrivaninha aqui. Uma mesa aí, né? Muito bem simples aqui, né? É só para, né, de exemplo. Vamos lá, fecha parênteses. Então, olha só, seleciona o elemento, a primeira coisa do mover, chama o atalho mover, clicando na interface ou digitando MV sem apertar Enter. Observe que o cursor do mouse já mudou e o Revit criou uma linha tracejada, né, envolvendo o elemento que a gente vai executar a ação. Aí agora, olha só, pessoal. Toda vez que você estiver trabalhando com comando, observe a informação que o Revit traz na barra de status, que ela fica aqui, ó. Aqui. Observe que ele vai mudando aqui as informações, ó. Então, o que é que ele está dizendo? Clique para inserir o ponto inicial do movimento. Ou seja, pode ser qualquer lugar, né, no meu desenho. Pode ser no próprio elemento, né, ou em qualquer lugar. Vou clicar aqui aleatoriamente. Aí o que é que ele fala agora? Clique para inserir o ponto final do movimento. Então, eu posso clicar em qualquer local ou, né, com o mouse informar a direção e o sentido do movimento e digitar o valor. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 1.500, ó. Ele fez um movimento de 1,5 m. Eu vou colocar uma linha aqui de detalhe, né, só para poder a gente ter como referência. Ó, eu tenho essa linha, eu vou fazer uma outra linha a 1,5 m, tá? Certo? Não precisa se preocupar com isso aqui agora. E aí eu vou pegar o movimento, ó, Move, e vou clicar e levar para o lado. Vou pegar aqui a 1.500, tá vendo? E levou exatamente para lá. Ok? Beleza. Turma, tem uma outra coisa. Ferramentas ou comandos que têm por finalidade realizar uma intervenção com um ou mais objetos, certo? Tem duas formas diferentes de você trabalhar com eles, tá? Que é diferente do, por exemplo, da ferramenta alinhar. A ferramenta alinhar, o que é que ela faz? Ela alinha um elemento ao outro, né? Ou melhor, a face do elemento. Ela alinha a face de um elemento a uma referência predefinida, que a gente viu ontem. O comando mover, ele serve para alterar a condição inicial de um elemento, ou mais de um elemento. Eu posso selecionar mais de um elemento para poder mover. Posso pegar esses caras aqui, ó, os dois ao mesmo tempo, e mover eles 50 centímetros para o lado, certo? Beleza. Bom, ferramentas como essa, elas têm duas formas de trabalhar. Quem já trabalha com AutoCAD já até sabe isso, né? Ela tem duas dinâmicas, né? Duas dinâmicas. Quais são as duas dinâmicas? Primeiro, vou botar aqui, dinâmicas de... Tá, então vamos lá. Dinâmica 01. Como é que funciona isso? Na dinâmica 01, você vai ter o seguinte fluxo de trabalho. Ó, seleção do objeto, certo? Seleção do objeto. Depois você tem a seleção da ferramenta e depois você vai ter a execução, opa, ixi Mari, execução do fluxo, execução do fluxo
de trabalho da ferramenta. Calma que vai ficar tudo claro isso aqui. Bota do fluxo da ferramenta, pronto, para não ir para outra linha, tá? Então, são essas coisas que a gente faz aqui, ó. Na opção 2, na dinâmica 2, o que é que muda? A gente primeiro chama a ferramenta para depois selecionar os objetos, tá? Então, você primeiro seleção da ferramenta, aí seleção dos objetos, aí vai entrar mais uma etapa, que é o Enter, né? E depois a execução do fluxo da ferramenta. Tá entendendo? Eu gosto de trabalhar com o primeiro fluxo de trabalho. Porque aqui, quando eu chamo a ferramenta inicialmente, o Revit vai ficar sem saber. Pô, você quer mover, beleza, eu entendi que você quer mover. Mas você quer mover quem? Ou o quê? Então você seleciona os objetos e aí você precisa de um comando para concluir a seleção dos seus objetos. Aí que entra a necessidade desse Enter. Então nessa dinâmica 2 você tem 4 etapas, né? Que aí depois você entra aqui na etapa do fluxo da ferramenta selecionada. Tá? Olha o exemplo. Vou fazer aqui, ó, para apagar todo mundo aqui, vou fazer 4 paredinhas aqui. 1, 2, 3, 4. Então, na dinâmica 1, eu simplesmente seleciono, chamo o mover e clico e movo, tá? Resolvido. Em 3 etapas, né? 3 passos. Na dinâmica 2, o que é que eu vou fazer? Modificar mover, ó. Aí, calma aí. Deixa eu mostrar um negócio aqui, para ficar mais claro, ó. Observa lá na barra de status o que é que ele vai dizer, ó. Né? Então, vamos lá. Movi, ó, o que ele falou para mim. Clique para selecionar, tab para alternar, Ctrl para adicionar, shift para cancelar a seleção. Tudo isso que a gente viu ontem. Então, ó, né? Cliquei na parede com shift, cliquei na outra. Só que olha só, enquanto eu não apertar Enter, eu não entro nas opções do comando mover. Entendeu? Eu estou clicando aqui, ó, ele perde, ó, eu estou dentro do mover, mas eu não consigo usar o mover. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Hein? Eu só vou para... Eu entro na ferramenta mover depois que eu aperto Enter. Eu apertei Enter, aí agora, o que aconteceu lá? Clique para inserir o ponto inicial do movimento, que era, né, o que a gente fez na situação passada, tá? Aí vou botar aqui 1500 e ele move. Beleza, turma? Ficou claro essa situação? Né? Então, eu gosto de utilizar esse fluxo de trabalho aqui, ó. Claro que vão ter situações que você não tem jeito, vai ter que vir para isso, mas esse é mais prático, mais intuitivo para você. Primeiro seleciona o objeto que você quer fazer as coisas, depois você faz. Ok? Então, atalho Move. Mais uma ferramenta concluída. 2 minutinhos aí para vocês praticarem isso, dá tempo? Vamos lá, 19h27, 19h30 eu retorno, tá? Pratiquem sempre, por favor. Vê se ficou claro o comando Move, essas duas situações. E 3 minutinhos para vocês fazerem isso.
Ok, vamos lá. Conseguiram, turma? Alguém teve dificuldade de executar esse atalho, esse comando? Todo mundo tranquilo aí? Vou seguir para o próximo então, tá? Próxima ferramenta que a gente vai ver é o Offset. Essa ferramenta aqui, ó. A ferramenta que fica aqui em cima, ó, Offset, tá? Bom, para quem já trabalha com AutoCAD, né, é uma ferramenta bastante conhecida, todo mundo usa ela bastante aí na sua rotina de trabalho. E aí o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Ó, vou pegar aqui um WA, vou fazer uma paredezinha, tá? Vou fazer uma parede de 2 por 2 e vou fazer uma linha de detalhe. Bom, eu não expliquei ainda sobre essa linha de detalhe, mas ela fica aqui na guia anotar dentro da opção linha de detalhe, tá vendo? E o atalho dela é o atalho DL. Para que serve essa linha de detalhe, turma? Ela serve muitas vezes, é um elemento de anotação, tá? Ela serve para você criar detalhamentos ou auxiliar na hora do desenho em alguma coisa específica, uma referência, né? Detail line, linha de detalhe, tá? Então, assim, você pode utilizar ela, né, para lhe dar um suporte, para trabalhar com anotação. Você não vai usar a linha de detalhe para fazer isso aqui, por exemplo, ó. Você não pode fazer isso aqui, né? Vai fazer parede no Revit, usar a linha de detalhe para fazer isso aqui, ó. Você não vai fazer isso aqui, né? Sei lá. Ó. Tem gente que faz, eu já vi, ó. Vou botar aqui 3. Tá? Não vai usar nunca para fazer isso aqui. Às vezes tem gente que faz ainda, né? Os malucos aí que fazem. Eita. Beleza? Não, enfim. Eu vou utilizar ela simplesmente para fazer aqui um recurso para mostrar para vocês. Tá? E eu vou fazer aqui mais também. Mais 3 grupos de parede, né? Ou melhor, mais 2 grupos de parede. E vou mudar aqui uma situação. Essa parede, essas 4 paredes aqui, estão com a linha de localização na linha central da parede. Essas de cá, vou colocar na linha do acabamento externo. E essa de cá, vou colocar na linha do acabamento interno. E aqui eu vou ter minha linha de detalhe. Acho que está errado aqui. Aqui está com 2,20. E aqui está com 2. Então vou botar ela para ficar com 2,20. Pronto, beleza. Tá, vou pegar e mover ela para ficar aqui em cima. Por que eu fiz isso, turma? Para vocês perceberem como é que funciona a ferramenta Offset. Então a ferramenta Offset, ela cria cópias paralelas a partir de uma distância predefinida ou move paralelamente um elemento sem criar cópias a partir de uma distância predefinida. Então, ela é um pouco parecida com o alinhar, né? Ela não vai fazer uma interação no elemento. Ela é uma ferramenta, digamos assim, que ela tem o efeito dela imediato com o clique, né? Você clicou, resolveu o efeito dela, né? Como mover, você tem que botar, papapá. Então, o atalho do offset, né? Fica aqui entre parênteses, OF, tá? Vou colocar aqui. Que é deslocar. Certo? E aí, ó, chamou offset. Na minha barra de status aqui em cima, você vai ter essas opções aqui, tá vendo? Ó.
se o valor que você vai entrar vai ser graficamente ou numericamente, o valor da distância e se você vai copiar ou não. Eu vou colocar aqui ó, um valor de 250 para mostrar para vocês uma coisa. Aí eu vou botar aqui 300, tá? Então, olha só, pessoal. Botei o valor de 300, ó. E se eu chego aqui e clico nessa parede, olha o que acontece, né? Ela pré-selecionou, ou nessa parede não, nessa linha. Pré-selecionou e jogou uma linha tracejada para, né, o preview da onde minha linha vai. Então, se eu clicar, o que acontece? Ela criou uma cópia a 30 centímetros de distância. E observe que o lado para o qual vai a sua, né, o resultado do offset, né, ele é sensível ali à posição do mouse, né? Então, por exemplo, vou fazer uma linha sozinha aqui, vou chamar o offset, e olha só, tá vendo? Ó? Então, com o próprio mouse. Se meu mouse está mais à direita, ele vai jogar a projeção para a direita. Se está mais à esquerda, ele vai jogar a projeção para a esquerda, tá vendo? É assim. E aí, ó, mesma coisa aqui, tá? E aí você vai clicando, ó, e ele vai criando ali um offset, tá? O que é que você pode fazer aqui também? Lembra do comando que a gente viu ontem? Que você seleciona os elementos em cadeia? Então, se antes de eu clicar, eu apertar Tab, ó. Pô, não é a linha não, é o offset, desculpa. Ó. Apertei o Tab, ele seleciona todo mundo junto, ó. Ele faz o offset da galera toda, ó. Tá vendo? Ó. Isso aí, tá vendo? É nessa pegada. Beleza? Se eu desmarcar a opção copiar, o que é que ele faz? Ele só faz deslocar sem copiar. Tranquilo? É isso aí. Bom, eu fiz esse exercício colocando 3 paredes diferentes, com linhas de localização diferentes, para vocês perceberem o seguinte. Eu vou fazer o mesmo offset, entretanto, olha os resultados que eu vou ter. Não, eu vou botar um pouquinho maior, tá? Porque a parede, como ela já tem, vou botar aqui 1 metro. Como ela já tem 30 ou 20 de espessura, olha como é que ficou isso aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Eu vou ver essa cota interna aqui se está certo, ó. Aqui tá 800, tá vendo? Vai dar tudo 800 mesmo, claro, obviamente. Porque a minha distância vai ser essa aqui, ó. De eixo para eixo. Opa. Aí vai ser de face interna para face interna, tá? E aqui vai ser de face externa para face externa. Não, o exemplo que eu usei foi que eu usei no valor global, é óbvio, não se aplica aqui, tá? Mas o que tem que ficar claro para você é isso aqui, ó. Tá vendo? Da onde está a sua distância, né? A sua distância tá aqui, ó. Ó. Essa distância está de eixo para eixo. Ele fez o offset a partir do eixo. Essa distância tá aqui na face. Ele fez o offset daqui para cá, ó. Tá, turma? Né? E essa distância também tá aqui nessa face. Beleza? É isso aí. Essas são as distâncias. Atalho offset OF. E antes de ir para o offset, de eu dar o tempo para vocês fazerem, vamos resolver logo aqui então a outra ferramenta que é o copiar. Tá? É o copiar. Vou botar aqui, copiar. Como é que funciona isso aqui? Vou fazer aqui uma paredinha também de 2 metros. E a gente vai copiar essa parede, né? Você pode copiar a parede simplesmente clicando em cima dela e ao arrastar, antes de você arrastar, aperta o Ctrl, que ele vai criar um maisinho ali, tá vendo? Ó? E ele tira uma cópia na posição que você vai colocar.
Perceberam, turma? Mais uma função para a tecla Ctrl. Então, ó, bota aqui. Ctrl mais arrastar mais movimento do mouse igual cópia do objeto. Vou botar entre parênteses porque isso nem sempre vai ser aplicado em qualquer objeto, tá? Então é isso aí. Ó, cliquei, Ctrl e arrastei, tá vendo? Ele cria a cópia. Entretanto, você cai naquela mesma situação que nós já vimos do mover. Eu crio a cópia, mas nada me garante que eu tenha uma precisão da colocação dela, né? Se eu quero colocar exatamente a 1,5 m, como é que eu vou fazer isso? Aí, então, a partir disso, você vai utilizar o atalho CC ou CO. Eu gosto de usar o atalho CC. Cliquei aqui, você vai copiar, né? Então, CC, aí você clica onde você quer fazer o movimento e diz o valor, 1.500. Isso aí, tá vendo? Aqui, 1.500 aqui, ó, daqui para cá. Beleza? Tranquilo, turma? Uma outra coisa que você pode fazer, seleciona um elemento, chama o atalho copiar e você tem essas opções aqui, ó. Sempre busquem ver as opções que nós temos disponíveis no menu de contexto, ou seja, esse menu que vai aparecer somente durante a execução dessa ferramenta, tá? Vou até pintar aqui também, ó, para vocês observarem. Tá até aqui, que ela vai aparecer aqui. Então, o que é que você tem aí, ó? Você tem restringir e múltiplo. Se eu restringir, o que é que vai acontecer? Eu só consigo levar a cópia do meu elemento, né, para posições que se encontram nos eixos ortogonais. Se eu tirar o restringir, eu boto em qualquer lugar, tá vendo? O restringir tá aqui. Se eu coloco múltiplo, né, eu não encerro o meu comando quando eu clico aqui, ó. Se eu desabilitar múltiplo, ó, cliquei, acabou o comando. Eu tenho que chamar de novo. Se eu deixar o múltiplo clicado, né, à medida que eu for clicando, ele vai tirando cópias, tá vendo? Ó, aí aperto o ESC e ele libera o comando. Ok, turma? Pronto. 2 minutinhos aí para vocês praticarem isso. 19h43 agora, 19h45 eu retorno, tá? Praticar o offset e o copiar. Se tiver alguma dúvida, avisa aí pra gente.
Beleza, turma? Tudo ok aí? Conseguiram reproduzir? Acho que tá tranquilo, né? Então, vamos lá. Próxima situação. Aí a gente tem aqui, ó, essa próxima ferramenta que é o Rotate. Vamos lá para o Rotate, né? Esse cara aqui, certo? O que é que o Rotate faz? Vamos lá. Desculpe, não estou entendendo. Rapaz, toda aula essa menina fica... Eu, hein? Então vamos lá. Eu vou criar aqui, turma, uma paredinha também, né? Uma paredinha aqui com dimensões aleatórias e a gente vai tentar rotacionar ela, tá? Vou clicar aqui e fazer esse tamanho e observe quais são as situações que a gente tem. Não coloquei o atalho aqui, né? Que a gente aprendeu hoje. Seleciono uma das arestas aqui da minha parede, né, do meu cômodo, se for o caso, e vou lá na ferramenta rotacionar. Tá? Aqui tem um atalho RO. Eu vou chamar o atalho RO. Chamei o atalho RO. Olha o que acontece. A primeira coisa que ele faz é criar um centro de rotação que fica no centro da seleção, não no centro do objeto. Se eu tivesse selecionado os dois elementos e botasse um RO, onde fica o centro da minha rotação, tá vendo? Então, vou colocar aqui só em uma, só para a gente ver. Centro da rotação. E aí é bem simples. Você coloca, né, com o mouse graficamente onde você quer iniciar a sua rotação, né, clicou o início, aí você vai rotacionando e colocando um incremento. Eu quero rotacionar, sei lá, 30 graus, ó. E aí ele rotaciona. Observe o que aconteceu com essas duas paredes. Uma encolheu e a outra esticou, tá vendo? Nós ficamos aqui com esse resultado porque essas paredes estão unidas, elas têm os vértices unidos. Essa parede de cima com essa parede de baixo, ela tem os vértices unidos, tá entendendo? Então, vou dar um Ctrl Z, e aí eu vou usar a opção desunir, que fica bem aqui, tá vendo? Então, quando eu coloco desunir e eu faço aquela rotação, olha o que acontece. A minha parede rotacionou, entretanto, ela soltou, né? Ela liberou do encontro que ela tinha com os vértices. Tá vendo? Aí ficou mais tranquilo. Vou dar um Ctrl Z aqui e aí a gente vai fazer isso aí, tá? Bom, vou selecionar as 4 paredes, vou chamar o comando RO e, além do desunir, você tem uma ferramenta chamada copiar. O que é que ela faz? Se eu pego aqui, ó, rotação 45 graus, olha o que ela vai fazer? Ela criou uma cópia ali do meu elemento original, tá? Beleza? Turma, esse grip aqui, na verdade, o centro de rotação, ele pode ser modificado. E tem 3 formas de você modificar ele. Ou você clica nele e arrasta e coloca onde tem um novo centro de rotação, tá vendo? Vou vir para cá, né? Aí olha como minha rotação já se dá agora, tá vendo? Meu mouse está rotacionando ali em torno dele. Ou você clica nesse botãozinho aqui chamado local, aí depois você clica onde você quer que ele sirva de eixo de rotação, tá vendo? Ou você utiliza o atalho R3. R3. Botar centro de rotação. Eixo de rotação, né? Tá, rotation axis. Vamos pegar esse cara aqui, tá vendo? Ó, definir o novo centro de rotação. Ele chama centro. Rotation center. Tá. Aí, R3, ó.
E aí eu clico em qualquer local, tá vendo? Vou clicar até fora do desenho agora. Olha como minha rotação se dá, tá vendo? E aí você fez isso aí. É isso aí. São essas as situações que você tem aí para poder trabalhar, beleza? Acho que entrou alguém agora, Arnaldo. Beleza? Seja bem-vindo, Arnaldo. Próximo grupo de ferramentas. Vou com esse cara aqui agora, ó. Que é esses dois ao mesmo tempo. Ó. Esses dois caras fazem a mesma coisa. Tá? E para poder trabalhar com eles, eu vou fazer aqui um negócio. Vou fazer um desenho aqui aleatório. Assim. Pronto. Certo? Só para mostrar para vocês aqui uma coisa. Pronto. O que é que eu estou fazendo aqui? Olha só. A ferramenta que eu vou explicar agora chama-se Mirror, ou espelho. Eu tenho duas formas de trabalhar com espelho. Uma forma onde eu preciso ter algum elemento gráfico que represente para mim o eixo do espelhamento, né, ou a própria linha do espelho. E uma outra situação onde eu crio uma linha imaginária que vai servir para mim de espelho. Por isso que eu criei essas linhas aqui para, né, das duas situações, com o elemento existente ou não. Então, vou selecionar essa figura aqui geométrica que eu fiz aleatória só para você perceber que ela está sendo espelhada. A primeira ferramenta, que é essa aqui, ó, que é o espelhar selecionar eixo, ela tem um atalho MM. Você digita MM e aí, olha só, vou clicar nesse eixo, olha o que ela vai fazer. Gerou um espelhamento, tá vendo? Essa linha serviu de espelho. Se eu pegar essa aqui agora, ó, e usar essa referência, olha o que ela faz, tá vendo? O espelho já foi para lá. Se eu pegar esse elemento agora e jogar o MM, ele vem para cá. Tá vendo? Então, qual é o conceito técnico de espelho? Todos os pontos desse elemento, né, os pontos principais desse elemento, estão à mesma distância desse eixo. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, e colocar essa distância aqui, tem 8,823 m. Se eu pegar esse outro cara, tá aqui também, 9239. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui e vir para cá, ó, tá 8823, e esse cara tá aqui também. Então o espelho né, quem lembra lá de ótica, lá da física, né? Ele faz isso. Né? Ou seja, o espelho plano, ele deixa o que você vê tá a distância dobrada de você, né? Então, essa distância aqui desse cara essa distância aqui é dobrada, ó. Esse cara aqui é dobrado. Aí se o espelho for outros formatos, né? Aí já tem outros resultados. Tranquilo, turma? Bom, a outra situação, eu não tenho um eixo ou algum elemento construtivo ou anotativo, ou de anotação, que vai servir para mim como referência. Eu desenho uma linha imaginária. Então, para isso, você vai utilizar a segunda opção, que é desenhar eixo, que é o Mirror Draw Axis, o espelhamento desenhando um eixo. Digitei o DM, olha como é que está o cursor do meu mouse, tá vendo? Ele fica aí, eu não tenho nada para selecionar, eu clico onde vai começar a minha linha imaginária e clico onde ela termina. Consegue ver uma linha tracejada aqui? Ó? Quando eu clicar, ele vai dobrar lá o elemento. Bom, algumas situações clássicas a gente pode fazer. Vou fazer aqui, por exemplo, uma situação bem clássica que a gente utiliza isso. São situações como essa aqui. Ó. Eu tenho uma parede,
eu tenho ali um elemento com a porta, ó, e o cara quer jogar a porta lá para o outro lado. Clica na porta, MM, ó, e ele já dobrou a porta lá com a mesma distância, certo? Tem situações também que são assim. Por exemplo, vamos supor que isso aqui é um ambiente, né? E o cara colocou uma janela aqui, essa distância, ó, né? E ele quer que do outro lado tenha uma janela com a mesma distância da parede, tá? Ou quero ter uma janela aqui. Então, assim, eu clico a janela, mas eu não tenho nenhum elemento que vai servir para mim de referência, um elemento existente. Então, você faz o espelhamento dobrado, ó. Pega aqui e ó, ele jogou para lá. O que eu posso pegar esse cara, né? Jogar aqui para cá, tá vendo? Espelhamento Draw Axis. Eu peguei e desenhei o meu eixo. Então, vamos lá. que é o Mirror Peak Axis. Vou espelhar, desenhar eixos. E o DM. Opa. Que é o Mirror Draw Axis. Opa. Espelhar eixos. É isso aí. Aula 4, salvar isso aqui, não é? Beleza, turma. Ó, tá, né? Quase acabando. Vamos lá. Aí nós temos aqui agora esse recurso também que é muito bacana, que ele é bastante utilizado, pessoal. É o Trim, o atalho TR. Só que esse Trim, apesar de você utilizar muito no AutoCAD, até com esse mesmo atalho, ele funciona bem diferente aqui. O Trim no Revit está mais para o Fillet no AutoCAD do que para o próprio Trim. Então, situações clássicas aqui também, ó. Quatro situações clássicas. Bom, então o TR, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma situação onde ele vai aparar ou estender para criar um canto. Então, o Trim no Revit é específico para criar cantos, vértices, ou em inglês o corner, né? Tanto que o nome deles é Trim or Extend to Corner. Essa ferramenta ela faz duas coisas, ou ela apara ou estende, o Trim ou Extend. Então, a dinâmica dela é parecida com alinhar e com offset. Você não tem isso de selecionar o elemento. No ato do clique, né, da ação, ela já entrega o resultado. Então, vou jogar aqui um TR e vou clicar nessa parede de baixo e olha só. Olha a previsão do meu resultado, tá vendo? E ele é sensível, né, ao porção ou à porção da parede que você seleciona. Então, se eu selecionar mais aqui à direita, ó, ele ficou assim. Ele apagou, né, ou ele aparou o que estava em excesso. Se eu clico aqui e clico à esquerda, ele apaga o que está em excesso. Então, ele fez o papel do trim. Aqui embaixo, eles já não se encontram, elas não se encontram. Entretanto, são retas concorrentes. Ou seja, em algum momento, eles vão se encontrar. Então, eu clico nela aqui, ó, e eles estenderam. Por isso que é trim ou extend to corner, né? Essa situação aqui, pessoal, é só para mostrar que vocês devem se preocupar com a posição que você clica. Então, é o mesmo desenho e eu posso ter 4 resultados diferentes. A depender de onde eu clico. Eu tenho assim, ou eu tenho assim mais à esquerda,
Tá vendo? Ou eu tenho mais abaixo, ou eu tenho aqui para a direita. Para retas paralelas, o que é que vai acontecer? Ó, nada. Porque as retas paralelas, elas nunca vão se encontrar. E eu trouxe essa situação aqui, porque é muito comum você ter situações de arco com parede, né? E aí, bicho, aqui é que a situação complica. Complica não, né? Que ela lhe dá muito mais possibilidades de resultados, porque você pode ter, por exemplo, uma união dessa face com essa, olha isso, como é que fica. Uma união dessa face com essa, ó. Ou dessa face com essa, tá vendo? Ou dessa face com essa. E aqui ainda você tem outros resultados. Tem esse cara com esse cara com esse, tá vendo? Esse cara com esse, ou esse cara com esse. Beleza? São essas situações aí. Então, a ferramenta é simples, né? Então, o que vale ressaltar é a atenção no ponto de interseção e na sensibilidade que ela tem para a posição do elemento que você quer mover, ok? 20 horas e 2 minutos agora, eu vou dar um intervalinho de 10 minutinhos, a gente retorna e leva aí até as 9, tá ok? Valeu, turma. Daqui a pouquinho, 20 e 12, a gente retoma.
Beleza, turma. Voltando aí do nosso intervalinho. E aí vamos seguir agora com mais comandos aqui do grupo modificar. Bom, a gente vai ver aqui agora duas ferramentas também que trabalham de forma parecida. São essas duas de cá, ó. As pequenininhas aqui, né? Como é que elas funcionam? Elas fazem a mesma coisa. E tem essas situações clássicas aqui, né? Opa. Pronto. Essa ferramenta é específica para estender um elemento até a uma referência dada. Tá bom? E aí, nenhuma das duas tem atalho, tá? Não tem atalho. Para isso, eu criei os atalhos. Lembra como a gente cria atalho? Qual é o atalho das configurações do atalho, né? Lembra lá da sigla KS? Você digita KS, vai aparecer sua lista de atalho, aí tem aqui. Então, como elas são o estender, né? São essas ferramentas aqui, ó. Tá vendo? Você tem aparar, estender para o canto. Esse aparar, estender elemento único e aparar, estender elementos múltiplos. Então, eu coloquei esses atalhos aqui para ele, ó. Que é o trim. Ah, faltou o TR aqui ainda, não foi, cara? Que é o trim ou extend to corner. Que é o aparar ou estender. Para os cantos. E esse aqui é trim ou extend single element. Parar ou estender elemento único. E aqui é o trim. E aparar ou ok. Qual é a diferença? Vocês vão ter que criar esse atalho lá, né? Vão fazer isso. Ou, faz o seguinte, macete aí para você lidar com a gestão das suas ferramentas de atalho. Então, para você não estar toda hora criando atalho, ou então você trabalha na sua máquina, de repente vai trabalhar numa máquina no escritório, ou vai trabalhar na máquina de um amigo, ou então você formatou seu computador, precisou de instalar o Revit, né? E aí você vai ter que digitar os seus atalhos de novo? Então não, turma. Você pode fazer isso aqui, ó. Você exporta a sua lista de atalhos, tá? Como arquivo XML. Vou salvar ela aqui, por exemplo, a nossa pasta, né? A pasta da nossa turma. Opa. Keyboard Shortcuts. Pronto, salvei. E aí, eu vou jogar lá no Google Classroom para vocês fazerem o download deles. Tá? Uma vez que você fez o download, você só vai isso aqui, ó, importar Keyboard Shortcuts, tá vendo? E ele já pega e cria todos os atalhos aqui que não foram criados, que não estão por padrão definidos no Revit. Beleza? Deixa eu colocar logo esse atalho aqui que você já faz o download, não precisa estar criando um por um.
Então tá aqui, né, nos Google Classroom. E aí nós temos aqui o material didático. Vou colocar aqui material didático mesmo. Tá? Criar material. Dentro de material didático, vocês vão lá, tá? Então, keyboards, shortcuts, XML. Pronto. Tá aqui, já subi aí. É só você fazer o download e importar para o Revit, tá? Tudo mastigadinho. E aí, como é que ele funciona? O EXT, que é esse primeiro botãozinho aqui, né, vai fazer o ciclo da ferramenta apenas uma vez. Então, referência, elemento, ó, e aí ele aparou. Eu clico na face que eu quero manter, tá vendo? Ele aparou. Ou então ele estende o resto, ó. E aí toda hora eu tenho que estar chamando a ferramenta. Ele só faz isso uma vez, ó. Aí eu vou ter que clicar na referência e no elemento. Referência e elemento. Referência e elemento. Referência e elemento. E observe aqui, turma, que ele trabalha diferente do alinhar, né? Se eu botar para alinhar, o que é que vai acontecer? Ele faz isso. A gente já viu ontem. Se eu botar para estender, ele faz isso, ok? Aí é o seguinte, com a ferramenta XM, eu não preciso informar a referência toda hora. Clico aqui no XM, ó, e aí você vai só nos elementos que você quer desenvolver, beleza? Então tá aí, essas duas ferramentas que servem para isso. Tranquilo? Bom, nós temos aqui ainda para quem eu vou agora, cara? Como é que tá aí, turma? Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Estão conseguindo desenrolar aí? Eu tenho mais alguns recursos aqui, ó. Eu quero trabalhar os recursos mais simples, ou então termino logo tudo isso hoje, mas tem alguns recursos aqui que são que não sei se fica muito conteúdo para hoje aí. Preciso de um feedback aí de vocês, já que a gente não está tirando dúvida, né? Então, vamos lá. Eu vou para esses caras aqui de cima, ó. A gente precisa ver tudo isso aqui antes de a gente começar a trabalhar. Beleza? O caminho é esse aí. Aí, olha só. Essa ferramenta aqui, por sua vez, elas também trabalham um pouco parecida. Essa ferramenta, ela serve para dividir um elemento, né? O nome dela aqui é SL, de Slice, ou, na verdade, Split Element, né? SL de Split Element. Como é que ela funciona? Eu tenho aqui uma única instância de uma parede, tá? Quando eu utilizo o split nela, ela se transforma em dois segmentos, tá vendo? Entretanto, ainda unidos aqui por uma interseção, né? Uma interface, na verdade. Cliquei em uma aqui e arrastei, ó. Aí ela se separa e viram duas instâncias separadas. Bom, onde é que eu vou utilizar isso? Imagina o seguinte cenário. Você tem aqui você tem aqui vamos supor que aqui sejam algumas salas aí, né? Que sejam algumas salas de aula, tá? E aí, de repente, vai ter uma reforma e o pessoal vai querer que esse corredor final leve para um pátio. Então, como é que você pode fazer aí para poder tirar esse segmento de parede? Então, antes de conhecer o split, você iria pensar, pô, vou usar um TR aqui. Então, se eu usar um TR desse cara com esse, olha o que vai acontecer.
resolver um problema, mas ele me deu uma advertência, né? Qual foi a advertência? Você tinha, essas duas paredes eram unidas e não podem mais ser. Então você cancela. Agora, se eu uso o SL aqui, ó, você vê que ele até fica com o símbolo de um bisturi, né? Clicou aqui, ó, tem duas instâncias separadas. Quando eu uso o TR em cada uma, ela não afeta na outra. Beleza? Então tá aí o Split Element com atalho SL. A outra ferramenta, do lado dela, ela tem o nome de Split with Gap. Tá? Split with Gap. Como é que ela funciona? Ela cria intervalos de junta, né? Ele cria juntas de dilatação na parede. Na verdade, o pessoal chama essa ferramenta de juntas de dilatação, né? Apesar de estar aqui de dividir com distância, o que ele faz é isso, ó. Separa e mantém ali uma distância fixa entre as paredes. E esse valor aqui tem um limite, ó. Eu vou botar um valor bem alto aqui só para você ver a mensagem que ele dá. Ó, ele diz que ele só pode entre 1.6 e 304,8, tá? Se vocês observarem, isso aqui é como se fosse 25.4 com 1 polegada, né? Então, assim, ele tem esse limite aí, talvez de meia polegada até, sei lá, né, mais de 15 polegadas, né, ou 16, 17 polegadas, enfim. Então é isso aí, ó. Aí se eu botar aqui o valor, por exemplo, sei lá, de 100, né? Aí o espaço fica um pouquinho maior, tá? E a sua parede continua unida, ó. Ele separa, mas ele não desvincula a instância, né? E aqui você, por exemplo, você pode deslocar uma parede, ó, e ele mantém o espaçamento ali na restrição. Cada segmento de parede ele mantém ali restrito, ó. Ele não tira aquela restrição, ok? É para isso que serve. Beleza. Aí nós temos aqui também, vamos lá. Nós temos aqui também essas ferramentas aqui. Vou falar as parecidas logo, as que trabalham em conjunto, depois eu falo das outras. Essas aqui, ó, que trabalham em conjunto, né? E também ela trabalha em conjunto com esse recurso aqui, ó. Opa. Aqui. Tá? Eles trabalham em conjunto, né? Para que serve essa ferramenta, pessoal? Essa ferramenta, que parece um alfinete, ela tem a função de travar o movimento ou a seleção de alguns elementos. Eu vou abrir aqui um projeto um pouco mais carregado, só para a gente poder ver a importância desse elemento, né? Cadê o resto da turma? Hoje diminuiu a turma, foi? Então, olha só, turma. Eu estou aqui com esse projeto, ó, e aí você, de repente, está aqui trabalhando com ele. Deixa ele carregar. E aí, você está trabalhando com ele, mas porventura você está mexendo, um modelo que tem muitas pessoas trabalhando, aí olha só, de repente você chegou aqui e sem querer mover o projeto estrutural. Olha só que bagunça você gerou aqui para o seu modelo, né? Vou pegar aqui e tirar o... Cadê? Gente, não de cá. Tirar a caixa de corte aqui. Olha só que bagunça você gerou no seu modelo. Ó, tá vendo? Deslocou o projeto estrutural, né? O modelo estrutural. E aí, isso só é possível porque, primeiramente, foi dado ao usuário a permissão para selecionar
o projeto estrutural, e segundo, porque foi dado a permissão para mover o projeto estrutural. Então, em situações como essa, pessoal, você sabe, pô, eu quero esse cara, eu sei que ele não vai sair daqui em nenhum momento, e eu quero evitar que ele saia. Aí o que é que você faz? Seleciona ele, ó, e você fixa ele, tá vendo? Aí eu até posso selecionar, mas você não consegue mais mover, ó. Não consigo mover e nem apagar. Tá vendo? Aperto Delete, ele diz isso aí. Então, esse alfinete serve para fixar os elementos e impedir que eles se movam. Tá bom? Essa função que nós temos aqui no canto inferior da janela, ela alterna entre a permissão para selecionar elementos fixados ou não. Se eu, marco ela e ela fica com um xizinho aqui, ó, significa que está impedido. Estou com impedimento para selecionar elementos fixados. Então, olha só, eu passo por cima da estrutura aqui, ó, eu não consigo nem pré-selecionar. Se eu fizer aqui, ó, tá vendo? Selecionar todo mundo, ela não é selecionada, tá? Então, um recurso aí bacana para você, quando for trabalhar, é não ter problema com essas coisas. Ó, não consigo selecionar. Se eu volto a habilitar a seleção, eu seleciono, entretanto, eu não consigo movê-lo, tá? E aí, ó, tá aqui meu modelo todo, né? Instalação, está, beleza? Opa. O que está acontecendo? Aí, aqui sim. Modelo estrutural aí, tá vendo? Esse é o modelo estrutural e esse aqui é o modelo hidráulico. Ó, olha só, bem detalhadinho, por aí vai. Beleza, turma? Os caras... Entendi o que os caras fizeram aqui, não. Depois eu vejo isso. Amanhã eu vou ter que dar uma revisada nesse projeto. Ok, turma? Então, é isso aí. Tá? Ele serve só para isso e é um recurso muito bacana. O atalho dele é o PN. Olha só quantos atalhos a gente aprendeu hoje, né? Que é o PIN, que é o fixar elementos. E o up, é o unpin. Opa. Unpin é o desafixar elementos. Aí. Beleza. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atalhos a gente já aprendeu hoje, né? 12 comandos. Coisa pra caramba, né? Aí tem mais uma ferramenta aqui embaixo, que é esse xizinho, que ele serve unicamente para fazer isso aqui, ó. Eu tenho algumas paredes aqui prontas que eu fiz. Você seleciona ele, ó, e aperta o X, que ele vai fazer apagar. Apagou o cara, ó. Ou seja, é a mesma coisa que apertar o delete, né? Ou então o atalho dele DE, sabe? Bom, qual é a praticidade desse negócio aqui? Para que ele dá um atalho se você tem um botão delete? Para mim, eu entendo o seguinte, olha só o seu teclado. Onde fica a sua tecla delete? Geralmente ela fica lá perto do canto esquerdo, ou do canto direito, né? Que ele tá assim, né? Por causa desse layout, mas geralmente ele fica aqui, ó. O seu delete fica aqui perto do Enter, do lado do Enter aqui, né? E o DE fica aqui, ó. Então, essa faixa de cá, pessoal, geralmente você deixa a sua mão esquerda para trabalhar e o seu mouse, né, livre com a mão direita. Então, isso ganha um pouquinho de produtividade, tá? Para quem só trabalha com atalho, com mouse, isso ajuda bastante. Então, eu não preciso soltar a mão do mouse para poder apertar o botão delete. Estou aqui, né? Boto TL junto ali. Ok? Combinado. Bom, então nós só faltamos ver agora esses dois caras aqui, ó. Já vimos todo mundo, né? A gente já viu todo mundo aí. Deixa eu ver se está certo.
Então a gente já viu, ó, revisando aqui. Vê se alguém ficou com alguma dúvida em um desses comandos. Nós vimos o alinhar, vimos o mover, vimos o offset, vimos o copy, vimos os dois espelhamentos, vimos o rotate, vimos o trim, vimos os dois, né, estender, os dois split, a questão do pin e do unpin, o delete. Só faltam esses dois caras aqui. Bom, vou trabalhar com esse aqui primeiro. Ó. Esse cara de cá é o Scale, né? Que é a ferramenta que eu ia de fato utilizar aquele exemplo das 3 paredes, né? Ele era para ser utilizado aqui. Então, para que serve o Scale, pessoal? Ele vai aplicar um fator de dimensão no seu elemento. Entretanto, tem que tomar cuidado com isso, porque ele não vai alterar parâmetros que são específicos de propriedades específicas, né? né? Específicos de propriedades específicas. Eles não vão alterar parâmetros específicos. Por exemplo, ele não vai alterar uma propriedade de tipo, não vai alterar uma propriedade de instância, não vai alterar um parâmetro, né? Uma variável, um elemento paramétrico. Tá. Explica aí, Renato, o que é isso. Então, olha só. Aí, aquele exemplo que eu ia fazer é para o scale, que eu fiz lá no outro. Não. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui a parede de 5 por 5. Vou fazer ela aqui com 200 centímetros, tá? Vou fazer ela aqui com... Ficou grande, né? Pode ser com... Vou fazer com 1 por 1, vai. Ó, vou botar aqui um F. Vou botar aqui 200. Pronto. Aí agora eu vou fazer as paredes de 200, ó. Então, vou fazer essa situação. Que ela tá com a construção no eixo, certo? Vamos puxar. Ver se tá certo isso aqui. Isso. Aí essa eu vou colocar para ficar com interna e essa aqui eu vou ficar com externa. Então, eu vou mover elas aqui, deixar uma distância maior para elas. Vou mover elas, mover 1,5 m cada uma. Pronto. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu quero que vocês entendam qual é o lance aqui do aplicar o fator de escala, tá? Ele funciona bem simples. Você seleciona o elemento que você quer aplicar uma escala e, né, clica nele, aí ele vai perguntar, você quer usar um input gráfico ou um input numérico? Eu vou botar um input numérico. E eu vou colocar aqui o fator de escala de 1,5, tá? E aí, ó, o que é que ele vai pedir? Opa, cadê? Escala 1,5. Aí você vai precisar colocar aqui um lado, né, para essa situação, né? Desculpa, pessoal, só responder uma situação aqui. Pronto. Aí, vou clicar nesse canto direito inferior. Olha o que aconteceu. Ele, né, expandiu todo mundo. E aí, olha só a dimensão que ficaram os elementos, né? Vou botar isso aqui para vocês verem, tá? 300, 1,5 e 300. Porque eu apliquei um fator de escala de 1,5. Agora eu vou pegar esses outros elementos aqui, ó,
e vou aplicar o mesmo fator de escala, tá? E aí ele pediu para botar aqui, né? Vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Pronto. E vamos colocar as cotas. Olha só o que vai acontecer, turma. Ele continuou com as paredes com 200, tá vendo? E o valor dele foi para 1.600 interno. Né? O outro também, ó, já foi para 1.700. E o outro também, ó, já foi para 1.500. Oxente, por que isso? Né? Vamos ver as cotas externas. Cotas externas aqui. Óbvio que vai mudar. Um ficou com 2, o outro ficou com 2,10 e o outro ficou com 1,90. Tá entendendo? E a cota interna já tem ali. Tá? Por que isso, turma? Então, como eu já havia dito ontem, a espessura de uma parede ela é dada pela propriedade de tipo. Você não pode alterar a espessura de parede aplicando o fator de escala. Ela não vai mudar. O que ela vai mudar é a distância entre os elementos a partir da sua linha de localização. Como ele estava com 1,5, eu estava com 1, eu apliquei um fator de 1,5, olha só, essas que têm a face do acabamento externa, a face de acabamento, deixa eu ver onde é que está aqui, a face de acabamento externa, e a face de acabamento externa está aqui, ó, tá vendo? Onde tem essas setinhas, meu fator de escala se aplicou, gente, eu fiz alguma coisa aqui, mudei, aqui, meu fator de escala se aplicou aqui, ó, era 1, ficou 1,5. Como essa parede tem na face de acabamento interna, e eu construí ela no sentido anti-horário, né, se for o caso, ela vai estar aqui, ó, né, o que não era para ser. Ah, não, é assim, porque ele estava, se ele estava aqui com 1 por 1, né, ele estava assim, ó, turma, olha só, para vocês entenderem, né, ele estava com 1 por 1, não foi? Outro aqui 1.000, ele estava aqui também com 1.000. Então, se eu estava aqui com isso aqui, ó, 1.400, e eu coloquei 1,5 vezes 1.400, né? Ele vai dar esse resultado aí. E aqui, como ele estava na linha central da parede, ó, a minha cota está aqui, ó, 1.800. Então, como ele estava antes com 1.200, ele foi para 1.800, tá? Então, toma cuidado quando você for utilizar o recurso escala, ok? Deixa eu apagar aqui o cara. E a nossa última ferramenta de hoje, né? Para a gente já ficar ninja aí no Revit, vai ser o array, né? Ou a matriz, tá? Lá no AutoCAD a gente chama muitas vezes de matriz. Esse carinha aqui. Eu deixei ele por último porque ele é mais específico. Eu vou utilizar um componente, pegar essa escrivaninha aqui para poder explicar ela. A matriz, pessoal, ela serve para criar uma distribuição de elementos a partir de uma condição linear ou radial. E aí ela funciona da seguinte maneira. O atalho dela é o array, tá? Deixa eu botar aqui o atalho do outro, né? Que é o RE, que é o scale. E a matriz é o AR. Array. É uma matriz. Como é que ela funciona? Ó, seleciona o elemento, chama o array, e aí a dinâmica é essa. Ele pergunta para você, você quer linear ou radial? Vou escolher linear. Aí ele pergunta, quer agrupar e associar?
Eu vou desmarcar só para vocês verem como é. E aí, onde entra toda a parte que eu acho, poxa, fantástica esse raciocínio que eles tiveram aqui. Ele pergunta para você, pessoal, quantos elementos você quer na sua matriz. Eu vou botar aqui 8, por exemplo, né? E aí ele pergunta para você se você vai mover para o segundo ou para o último. Tá? Então, o que é isso? Para eu executar minha matriz, eu clico no elemento e levo ele para uma nova posição. Essa nova posição é que ele quer saber se é o segundo ou o último elemento da distribuição dos elementos que você vai fazer. Olha como é que eu acho bacana isso aqui. Por quê? Se ele for o segundo, ele vai colocar mais 6 elementos com a mesma distância entre o primeiro e o segundo e completar a minha matriz. Se eu disser que eu estou levando para o último, ele vai pegar a distância que eu tenho do primeiro para o último e distribuir igualmente de forma a ter 6 elementos no total. Então, você aplica uma matriz bem facinho, né? Cliquei aqui nela, ó, vou levar para o lado. E aí, olha o que ele fez, né? Colocou lá. Se eu pego esse cara e jogo o array, desmarco o agrupar e boto que é para o último, o que ele vai fazer? Ele distribuiu o... Eu não botei a quantidade. Aqui, 8. E vou botar último. Olha o que ele faz, ó. E vem para cá. Aí, olha só, turma. A matriz de cima está agrupada e associada. Ou seja, eu posso, a qualquer momento, alterar aqui a quantidade de elementos, ó. Ou a distância entre eles, a condição de distância, tá vendo? A de baixo não está agrupada e associada. Então, depois que ele concluiu o elemento, eles ficam órfãos aí de um agrupamento. Ok? É isso aí. A próxima situação, você vai ter uma matriz radial. E ela já trabalha um pouco parecido com a ferramenta do Rotate. Então, fiz a minha matriz aqui, ó. Vou apertar o comando R3 para posicionar meu centro de rotação. Vou colocar aqui. E aí você faz a mesma coisa. Mover para o segundo ou para o último. Tá? Vou mover para o segundo, vou dizer que eu quero 6. Deixar agrupado e associado. E vou pegar o cara e jogar para cá. E ele colocou aí, tá vendo? Quando você seleciona o cara, você tem uma série de itens que você pode controlar aqui. Ó, o raio, né? Você pode controlar o ângulo de distribuição. Você pode controlar aqui a quantidade. Ó. Você bota aqui 8, por exemplo. Ó. E por aí vai. Pode mover o cara ali quando você quiser. Certo? E à medida que você vai fazendo aqui, ele vai redistribuindo. Beleza, turma? Então, com isso, nós concluímos, né, as primeiras ferramentas que a gente vai utilizar no Revit, que são essas ferramentas aqui do grupo modificar. Todas essas ferramentas aqui que nós vimos hoje. E ao longo do projeto, nós iremos utilizar ela. Beleza? Então, a partir de amanhã, a gente passou até rápido, né? Eu achei que não ia dar tempo, a gente conseguiu ver tudo, graças a Deus. A partir de amanhã, a gente vai trabalhar com parede e aprender esses recursos que nós temos aqui, né? As formas que nós temos de fazer parede. Que é rapidinho. Depois que fez isso, a gente vai partir aí para o nosso exercício, certo? E aí, eu acho que para a gente ser mais, para a gente aprofundar mais no curso, eu vou partir logo para o projeto final de curso. Geralmente, o que é que eu faço? Eu faço um exercício um pouco mais simples, depois eu passo para o projeto final do curso. Mas eu acho que é mais vantagem eu partir logo para o projeto final de curso, porque a gente investe mais tempo em absorver o modelo, né? E a gente consegue dedicar o tempo aqui, separar um tempo para vocês trabalharem na aula. Como eu falei na primeira aula, essa é a minha primeira turma que eu estou fazendo com o Zoom. Como é que eu fazia antigamente? Eu fazia uma transmissão no YouTube, com interação bem reduzida, né? Se bem que hoje nós tivemos uma interação reduzida. E a turma assistia e ia reproduzindo em casa. Então, era eu soltando conteúdo e a galera reproduzindo em casa. Com essa
com o Zoom, a gente tem uma interação mais em tempo real. Então, a gente vai fazendo e tirando as dúvidas já aqui junto com vocês, tá? Eu acho que o caminho é esse. Beleza? Bom, então, eu acho que eu vou encerrar por aqui hoje, né? Tá, a gente atendeu nossa ementa da aula de hoje e já vou subir o vídeo aqui também daqui a pouco e as anotações das aulas. Beleza, turma? Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? O momento é agora. Bom, então, boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima aula. Isso, Mariana. Assim que a gente exercitar, as coisas vão surgir aí, beleza? Bom descanso e prepare aí que amanhã a gente vai organizar. Gabriel, isso, a gente vai fazer isso amanhã. A partir de amanhã, a gente já vai entrar em técnicas de modelagem. A gente está fazendo aqui ainda, aprendendo recursos, né? Mas a gente já começa a entrar em modelagem, de fato. Valeu, turma. Boa noite, fiquem com Deus.